vamos lá. Bom, como comentei, setups para índice mini dólar, por Joel Farnácio. Vamos lá. Bom, o primeiro setup, pessoal, a minha ideia é gastar mais tempo com a questão de voz. Tá? Até eu preparei aqui um PowerPoint e tudo mais, mas eu gosto de falar, falo bastante, não sei se vocês perceberam isso. Se tiver um pouco, vamos dizer assim, tiver um pouco rápido, posso tentar deixar um pouco mais devagar aqui a fala de forma pausada, aí vocês vão ir dando um freio aqui para mim, tá bom? Vai ser gravado sim, tá, Rodrigo? Na verdade está gravando já. O Rafael está gravando lá para deixar disponível na página do YouTube, lá no canal da Nelogica. Bom, o primeiro setup aqui, já quero combinar com vocês, que ao término, né, daquele setup, daquela estratégia, eu respondo as dúvidas de vocês, tá bom? Eu respondo as dúvidas de vocês aí em relação a cada setup que for surgindo, na questão de período do indicador, como que funciona ele e tudo mais, tá? Então, o meu intuito, né, pode deixar, Antônio, vou falar um pouquinho mais devagar aí, pode deixar. O meu intuito é, como eu disse, ser prático, trazer a minha prática. Eu não vou abordar tanto questão histórica de cada indicador, como foi criado, quem criou, né, como que é a função de cada um, mas a minha ideia é trazer o funcionamento, né, como ganhar dinheiro com eles. Né, basicamente, para resumir, é isso. Tá bom? Vou falar devagar, Wagner, pode deixar aí, vou falar um pouquinho mais devagar aí. Às vezes eu me engato aqui e vou embora, né? Não para. Bom, vamos lá. O primeiro setup, então, que eu quero comentar com vocês aí, um setup que eu utilizo bastante, de forma particular, ele é um dos meus mais preferidos, que é utilizando as nuvens do Ichimoku, tá? Um detalhe bem importante é que as nuvens de Ichimoku, nada mais é do que essas nuvens que estão aqui na tela. Temos aqui a nuvem cinza, a nuvem azul. Então, para ficar bem claro para vocês, aí, essa nuvem negra já traz a ideia de queda, né? E a nuvem azul já traz uma ideia de alta, né? Possíveis projeções ali altistas para o ativo, tá? Então, esse setup do Ichimoku, a gente utiliza já há um tempinho aqui na Equipe Trader, e quem trouxe, né, esse indicador para o Brasil, na verdade, quem difundiu ele no Brasil, foi um dos nossos professores também, o Eduardo Matsura. Ele está aí há 30, 40 anos no mercado, não era nem nascido, né, quando ele começou a trabalhar ali no mercado brasileiro. E ele trouxe setup recentemente, não faz muito tempo, que ele trouxe para o Brasil e explicou, fez cursos, né? Hoje ele tem material, tem um treinamento com a gente, ensinando como utilizar o Ichimoku, porque esse indicador é um indicador completo. Até dentro lá do sistema da Nelogica, né? O Profit Chart, eu acessei o indicador, eu gostei muito da descrição que está lá. Um indicador completo sem precisar de nenhum outro, né? E realmente, ele é um indicador bem completo. Né? A ideia dele não é só você utilizar como um apoio, mas utilizar como um todo. Né? Um indicador para você poder identificar suporte, identificar resistência, identificar lateralização, identificar momento de forças no mercado. Então é um indicador bem completo. Pessoal, o áudio para vocês aí está tranquilo. Né? O Silmar comentou que o áudio deu uma caída, mas qualquer coisa, o Rafael está aqui no resguardo, aí ele me chama qualquer coisa. Deve ser alguma coisinha com a sua internet aí, Silmar. O áudio para o pessoal aqui está ok. Bom, como que funciona esse setup que eu quero apresentar para vocês hoje com o indicador Ichimoku? Tá? O indicador Ichimoku tem vários setups, tem várias formas de trabalhar. Ele não tem uma receita de bolo pronta. Né? Esse é o setup universal do Ichimoku, vamos usar esse aqui para sempre. Não. Tem vários setups, várias formas de trabalhar. E uma das formas que eu trabalho, apelidei, chamei ali, onde nasce uma nova tendência. Até coloquei aqui em cima, né? Está escrito lá, onde nasce uma nova tendência. Sei que pode soar um pouquinho aí, não arrogante, né? Não é essa palavra, né? Mas é complicado a gente pegar uma nova tendência, né? É o que todo trader quer fazer, na verdade, comprar no fundo e virar a bola no topo. Né? Muitos traders querem fazer isso, né? Querem comprar no fundo e virar a mão no topo na venda para tentar pegar a queda ali do ativo. Então, para isso, para tentar bolar essa estratégia, fazer essa forma aí de setup perfeito, né? O cenário perfeito para o trader, eu utilizo as nuvens do Ichimoku, tá? Antes de mais nada, tá? Para todos os setups que eu vou apresentar para vocês aqui, incluindo também o setup do Ichimoku, eu pessoalmente faço o quê? Todo dia, encerrou o mercado, uma dica valiosa, tá, pessoal? Uma dica importante, e eu vou falar devagar para vocês aqui agora. Todo dia, encerrou o mercado, deu às 6 horas, seja ações, né? Isso falando de day trade, tá bom? Seja ações, seja, contrato futuro, eu traço linhas de suporte e resistência no gráfico.
No olho mesmo. Pego, abro lá o gráfico, dou uma olhadinha, vejo onde o preço mais bateu no dia, onde mais ele se comportou, onde teve mais resistência, onde teve mais suporte. Coloco essas linhas para que amanhã eu possa trabalhar pautado nelas. Tá? Eu vejo assim que uma discussão muito grande que existe. Né? Existe a discussão da análise técnica e da análise gráfica. Né? Qual que é melhor? Para quem não sabe, a análise gráfica é estudo de candles, padrões de candles, não só candle, mas também range, né, range bar e outras formas ali de gráfico de linha, ticks, né, barras também. Mas o gráfico em si ele é mais rápido que o indicador, tá bom? E olhar as regiões de preço, né, de suporte e resistência, é uma sacada muito grande para os seus trades, né, para evitar de fazer um trade ali de venda onde está um suporte importante, evitar de fazer um trade de compra lá no topo, na resistência. Então, para todos esses setups, e até os seus setups também, se você não faz isso, recomendo aí que você comece a traçar essas linhas. Acabou o mercado, encerrou, ele deu 6 horas, trace as linhas de suporte e resistência. Tá? Isso tem muitos analistas que fazem isso, muitos traders aí que fazem isso, e isso é fundamental. Né? Eu vejo, é o meu ponto. Né? É fundamental para mim, ali para o dia posterior, né? Eu começo a trabalhar e identificar as oportunidades ali com esse setup aqui do Ichimoku. E por falar nisso, né, pode ver aqui na tela, vocês podem notar, depois eu vou abrir lá no Profit também, para a gente ver como que foi o dia, como que se comportou ali esse setup, em uma região de suporte. Né? Eu tracei aqui uma regiãozinha de suporte, acho que está claro aqui para vocês, né? Deixei até uma setinha aqui, olha lá, suporte, podem ver que o preço respeitou bastante. Claro, peguei só um pedaço da tela, mas lá para trás o suporte era muito forte. E como que se baseia o setup? Tá? Praticamente, o setup de compra, né, que eu primeiramente observo. Eu olho se o ativo está abaixo das nuvens, se está batendo em região de suporte, por muitas vezes, né, ou seja, ele vem, bate, depois volta a subir, né, igual está fazendo aqui na tela para vocês. Ele vem aqui para baixo, ó, depois sobe, depois baixa de novo na mesma região, sobe assim por diante. Então esse aqui ele está testando, ele está tendo dificuldade de furar aqui para baixo. O Ichimoku ele é muito legal porque essas médias que estão aqui na tela são médias bem rápidas. Tá? Essa média azul é a média 9, tá? A média 9 ali, 9 períodos, é chamada de Tenkan, tem toda uma configuração totalmente diferente da média que vocês estão acostumados, que é simples, exponencial, ponderada, VWAP também, tem vários modelos de médias aí. E essa aqui utiliza um outro cálculo ali, e eu não vou entrar tanto no critério aí, mas é um outro cálculo que ela se baseia. Então essa azulzinha é a média rápida, tá? A média aqui de 9 períodos, e a vermelha é a média de 26. Gráfico de 2 minutos, tá bom? O pessoal perguntou aí, o Juliano, eu uso no gráfico de 2 minutos, beleza? Depende do setup, tá, Daniel? Ele perguntou em qual gráfico, né, qual tempo gráfico que a gente pode estar traçando as linhas de suporte e resistência. Como eu uso a estratégia do gráfico de 2, eu vou traçar lá, né? E vai ter outros setups aqui que eu vou usar gráfico de 4 minutos, gráfico de 5, né? Então a gente pode também estar traçando lá. O tempo das médias, Ivon, é 9 e 26. É o tempo padrão do Ichimoku. Tá bom? Quando você coloca lá o indicador pelo Profit Chart, vamos abrir lá para vocês visualizarem. Eu estou com o Profit aqui. A gente passa lá o mouse, botãozinho direito, propriedades do Ichimoku. Vamos lá, parâmetros. Está aqui, olha. Os parâmetros default, né, ou seja, o padrão do Profit, que eu utilizo aqui dentro. 9, 26 e 52. Tem traders que usam outros períodos, mas geralmente é trader que usa robô. Ele utilizou, testou todo o período lá e achou melhor utilizar outras médias. E eu não, vamos dizer assim, que eu não sou contra isso, tá? Trocar período de média, até porque o mercado nunca é o mesmo, ele vai mudando, né? Isso é real, tanto é verdade, que o dólar, podem perceber, podem pegar o histórico do dólar de 2011 para agora, é totalmente diferente. O dólar não tinha liquidez, então talvez um período de média móvel para aquela época é diferente do que hoje. Então é o mesmo período, 9 ali 26. Beleza? Voltando aqui para o nosso slide, então, eu observo o primeiro ponto, né? Observo a linha de suporte. Está batendo no suporte? Está tendo dificuldade de romper? Beleza, vamos preparar, vamos nos armar aí para uma compra. Quando que vai acontecer essa compra, Joel? Eu deixei circulado aqui, olha. Quando há o cruzamento da Tenkan aqui junto. Claro que não basta apenas o cruzamento. Como citei, suporte, depois o cruzamento. Eu já sou um pouco mais ali criterioso ainda, mais conservador, vamos dizer assim. Tem traders que já entram no cruzamento. Cruzou, já estou lá comprando.
eu espero romper até uma pequena região que pode ter de resistência aqui no meio do caminho. Mas, João, vem cá, se for que traçou as linhas de suporte e resistência e não traçou outra aí, eu traço as principais, tá? As principais linhas de suporte e resistência. Geralmente, existem linhas que eu chamo de subnível de suporte e resistência. São linhas que não têm tanta relevância, tá? São linhas que não são tão fortes ali, mas são linhas o suficiente para deixar o mercado um tempinho lateral, né? A gente pode ver que, olha lá, pode ver que ficou lateral aqui esse tempinho, batia, caía, batia, caía. Então ele tem uma resistência aqui também, né? E é o que geralmente faz o mercado ficar lateral. Faz o mercado ficar lateral. E essa região aqui, esse retângulo, chamamos de lateralização, zona de congestão, zona de compressão. Então tudo isso, todos esses termos aí que eu acho que vocês já ouviram, se enquadra nesse cenário. Tá bom? Pessoal, muitas dúvidas, não vou conseguir tirar tudo agora, viu? Muita gente aí. Mas as linhas e as nuvens já são padronizadas, tá, Paulo? Já vem padrão dentro do Profit lá, 9, 26 e 52. Olha, o Leonardo perguntou, não vai ficar muitas linhas atrapalhando o gráfico? Como eu disse, só traço as regiões importantes de suporte e resistência. O indicador de Ichimoku pode ser um indicador que polui um pouco o gráfico, e eu concordo com você, Leonardo, acho que é isso que você está indagando, né? Polui um pouquinho o gráfico, mas, como eu disse, é um indicador completo, né? É um indicador completo ali para isso. Então, para o setup, eu olho, observo essa regiãozinha aqui do cruzamento, rompeu resistência, vou lá e faço a compra. Podem perceber também que a ideia, né, de nascer uma nova tendência surge a partir do momento que ele faz para a gente um pivô de alta. Ok? Geralmente as figuras de pivô, para quem está chegando agora, para quem já está há um tempo sabe, figura de pivô é para reverter tendência, para mudar a tendência. Né? Existem diferenças entre reverter tendência e reverter movimento. Para reverter movimento é padrão de Kendall, martelo, engolfo de baixa, Haramid alta, Haramid baixa. Então, tudo isso é padrão para reverter movimento. Agora, reverter tendências são raros padrões que fazem isso, padrões gráficos. Acho que BB abandonado, Morningstar, né, que é a estrela da manhã, a estrela da morte também, a estrela da noite, da tarde, quer dizer, Venistar. Mas aqui o pivô de alta, né, a gente consegue ver claramente aí que ele rolou, aconteceu aqui no gráfico de 2 minutos. Tá bom? Então, suporte, cruzamento, fez um pivô aí, rompeu região de resistência, tem vários sinais mostrando uma possível nova alta aí para o ativo. Tá? E no caso, esse aqui é o mini índice que eu estou olhando aí com vocês. Beleza? Então, Cláudio, eu efetuo a compra, geralmente, eu, Joel, tá? Como eu comentei, quando há o rompimento aqui dessa resistência. Eu não só espero o cruzamento, mas fazer o rompimento dessa pequena consolidação. Então, eu compraria aqui no caso, comprei nessa regiãozinha aqui, o preço eu não vou lembrar agora o preço que estava na hora que eu vi, mas geralmente é aqui, tá? Nesse rompimento que eu faço a compra. Não é critério, tem muitos que compram aqui no cruzamento, já cruzou, já sai comprando. Eu espero romper essa pequena consolidação. Até porque é gráfico menor, de 2 minutos, então eu espero romper essa consolidação. Bom, e aí? Compramos, e agora? Onde vai stop, onde vai gain? Geralmente eu jogo o meu gain, até aqui no cantinho para vocês aqui, na primeira regiãozinha aí de resistência. Tá? Encontrou uma região de resistência forte, a resistência principal, eu já posso estar encerrando a operação ou realizando parcialmente, vai critério de gerenciamento de risco de cada um de vocês. O mais importante de tudo é que geralmente os stops são curtos. Por quê? O stop vai ter que estar abaixo aqui do suporte. Como você comprou lá embaixo, não comprou aqui no meio do caminho, então o stop vai estar curto. Geralmente vai dar 100, 150, no máximo 200 pontos. Né? É difícil pegar trade no mini índice aí de 150, 200 pontos de stop com esse setup. Tá? E no dólar, algo em torno de 5, 6, até 9, 10 pontos ali no máximo também. Para tentar surfar aí, quem sabe 300, 400, 500, 600 pontos dentro de uma nova tendência que vai formar o ativo. E podem perceber que deu certo. Foi embora, né? Pegou, foi embora, chegou lá no primeiro objetivo aqui, nessa resistência. Está aqui para vocês, olha. Deixa eu colocar até um x em cima dela aqui. Primeira resistência. Foi embora, furou, continuou subindo, chegou na outra resistência, rompeu também, foi embora, chegou na outra. Não sei quantos pontos movimentou aqui, depois a gente olha no gráfico lá. Mas foi embora, né? No cruzamento aí abaixo da nuvem do Ichimoku, tá? Geralmente eu pego esses rompimentos abaixo da nuvem aí do Ichimoku. Aristides, como eu comentei aí, se der errado, qual o stop? Pontos, né? Ou indicador. O stop, como eu comentei, vai ser abaixo da linha aqui de suporte, né? Sempre abaixo dessa linha aqui. Se eu comprei aqui, vou deixar abaixo do meu suporte, onde eu tracei ali com vocês.
dá para usar também um stop móvel. Tá bom? Dá para usar um stop móvel. De que forma esse stop móvel, Joel? Vai lá subindo, chega um momento que ele pega o candle e fecha abaixo dessa linha azul aqui, que é a Tenkan. Tá bom? Foi lá para baixo, encerrou. E aí? O que a gente faz? Continua no trade, né? Corre o risco dele furar a média móvel e começar a vir aqui para baixo. Então fica a critério de cada um. Tá? Eu vejo traders que encerram quando o preço, né, fecha abaixo da Tenkan. Nesse caso não fechou, fechou acima. Então a gente continuaria lá no trade, continuaria lá em cima, encerraria a operação aqui nesse ponto que eu vou circular para vocês. Podem ver que o preço fechou abaixo da Tenkan, fechou aqui embaixo e começou a cair. O pessoal acredita, né, que quando o preço fecha aqui abaixo dessa média móvel azul, média móvel rápida, que é a Tenkan, é hora de sair. Tá? É o stop móvel. Ou você pode tentar segurar um pouquinho mais até chegar essa outra média vermelha aqui, que é a Kijun, a média móvel lenta. Fechou abaixo dela também, já é o momento talvez aí de cair fora da operação. Aqui, a pessoa que encerrou o trader lá, que encerrou abaixo da Tenkan, acabou tomando, não uma violinada, né? Mas pegou poucos pontos, poderia ter pegado mais alguns pontinhos ali. Tá bom? Tranquilo? Tenkan, Ronei, essa média vermelha, tá? Só para explicar para vocês, então, aí acho que fica mais fácil, né? Cada ponto aqui do indicador, né? Vocês já aprenderam aí que essa média móvel azul que está aqui, ela chama Tenkan. Tá? Deixa eu digitar na tela para vocês aqui. Essa média móvel azul, ela chama Tenkan. É um termo em japonês, tá? Eu não sei o significado agora, tem que ver com o professor Matsura. Mas essa média móvel azul, passando aqui para baixo, a rápida, chama Tenkan. A Kijun seria a média móvel vermelha, tá? A média móvel lenta. Então, Kijun é a média móvel vermelha, essa média móvel que está aqui embaixo, aqui passando na tela de vocês. Essa média móvel é um pouquinho quadradinha por causa do cálculo dela, tá? Então, por causa do cálculo dela. E a nuvem, ela tem um outro, na verdade ela tem dois nomes, né? Tem o nome Senkou, Senkou A e Senkou B. A Senkou A é a nuvem positiva, que é essa nuvem azul, tá? Senkou A. Deixa eu escrever aqui então. Senkou A. E temos também a Senkou B, que é a nuvem negativa. Tá bom? Leva o nome também aí, Senkou B. Tá ok? Ela também possui um outro nome, vocês vão até encontrar na internet por outro nome aí, chamado Kumo, né? K-U-M-O, inferior, que é a de queda, e superior, que é a de alta. Tá? Vamos escrever aqui, ó, Kumo superior. Tá bom? Então, esses são os nomes de cada um dos seus integrantes aqui. João, mas esqueceu uma linha verde no meio do caminho, né? Que linha verde é essa aqui? Essa linha verde, na verdade, não é uma média móvel, pode enganar, mas o nome dela é Chikou, tá bom? Chama Chikou, é um gráfico de tick atrasado 26 períodos. Então, ele tem um deslocar de 26 períodos negativo em relação ao preço do momento. Então, assim, indicador Ichimoku, né, não vou ter tempo para explicar todo o setup dele, a regra, até porque também faz parte do nosso treinamento. Mas a Chikou entende-se que ele estuda o preço passado. Tá? Estuda o preço passado para poder tentar projetar no futuro. Então, a gente pode utilizar também ela como um recurso para auxílio nas nossas entradas aqui nas operações. Lembram-se, deixa eu só arrancar esse monte de nome aqui, né? Lembram-se que eu comentei que no cruzamento eu faria compra, não só no cruzamento, mas na hora que rompesse essa resistência. Se romper a resistência aqui dessa média móvel vermelha, deixa eu colocar aqui na tela, ó, se romper essa resistência aqui nessa flecha vermelha, eu entro comprado. Isso faz parte do conceito, né, de utilizar a Chikou também como rompimento. Olha a Chikou lá atrás, furando a média. Tá vendo? Então, quando a Chikou está assim, furando a média móvel, que é esse gráfico de linha aqui atrasado, ele está dizendo, olha, 26 períodos atrás eu furei essa resistência. Pode ser que eu venha furar de novo. Então, é o que me motiva a entrar na operação. Não só rompendo a resistência, mas dá para olhar pela Chikou também, que ela está sendo furada também, furando as médias, jogando possivelmente o preço lá para cima. A análise técnica é olhar o passado para poder projetar para o futuro, tá bom? Felipe, é para os dois, mini índice, mini dólar, ações, forex, qualquer coisa, qualquer mercado, tá? O indicador Ichimoku, ele é utilizado para qualquer mercado. Então, rompeu resistência, Chikou lá confirmou, tem vários sinais para compra. Tá? Tem vários sinais ali mostrando que o ativo pode engatar numa nova tendência. Beleza? Então,
esse é o modelo de setup de compra, né, que eu fiz com vocês. Temos aqui agora um modelo para venda, também similar, né, bem parecido. Identifica-se ali uma resistência, né, tem uma resistência aqui em cima, lá, colocando a flechinha vermelha. Espero o cruzamento da média rápida, que é essa média azul, cruzando para baixo da média lenta, que é essa média vermelha, efetuo a minha venda. Tá? O único problema é que nesse modelo aqui o stop ia ficar um pouco grande. Né? O stop ia lá em cima, talvez aí uns 200 pontos, como eu comentei com vocês. Gráfico de 2 minutos, então uns 200 pontos mais ou menos. Porém, o que a gente pode fazer também, o que eu faço, né, geralmente quando me deparo com esses stops assim gigantescos, vamos supor que um candle começa a subir e fura aqui as médias. Né? Deixa eu colocar ele na cor azul aqui para dar um destaque. Começa a subir e fura as duas médias. Fechou acima aqui da Tenkan e da Kijun. Então vamos focar na Kijun. Né? Eu uso mais na Kijun, que é essa média vermelha aqui. Tá, pessoal? Lembrando aí, Kijun, média móvel vermelha. O preço fechou acima dela, já caiu fora do trade. Possivelmente ali ele encontrou o suporte e começou a subir. Tá bom? Então pode começar a subir. Então eu já encerro a operação antes mesmo de tomar um stop lá em cima. Tá bom? Deixa eu ver as dúvidas aqui. Ah, tá, o gain. Bom, o gain eu comentei lá, Jônio. Eu comentei que é na primeira região de resistência que você encontrar ou o suporte no caso de uma venda. Né? Vamos usar esse ponto aqui como referência então. Lembre-se que eu comentei com vocês, sempre é importante traçar níveis de suporte e resistência no gráfico. Né? Eu faço isso quando encerro o mercado, fechou o pregão ali, já estou pegando e estou, ao mesmo tempo, colocando as minhas regiões de suporte e resistência. Tá bom? Então, o meu gain vai estar na primeira regiãozinha aí de suporte que vai ter. Podem perceber que é essa regiãozinha aqui. Objetivo ou gain total na venda. Né? Um outro detalhe, aquilo que eu tinha falado com vocês. Observem também, prestem bastante atenção na questão do suporte e das resistências que tem no caminho. Vejam que aqui tinha um suporte no meio do caminho. Tracei a linha ali de suporte, olha lá. E podem ver que o cruzamento foi antes de romper o suporte. Tá bom? Então, assim, o que a gente faz nesse caso? Um trader mais conservador vai vender no rompimento. Para tentar buscar aqui essa regiãozinha de gain. O stop, como eu comentei, eu deixo acima da Kijun se fechar o preço acima dela. Pode perceber que respeitou e muito, jogou o preço lá para baixo em nenhum momento, fechou acima até aqui embaixo, nessa regiãozinha aqui, lá, não sei quantos pontos que é, porque você quer o mini índice, mas ele fechou aqui embaixo, ali praticamente o trade, deve ter pegado aqui numa outra região ali de resistência, tá bom? Então eu espero, primeiramente eu, né, Joel, um pouco mais conservador, eu espero o rompimento dessa região de suporte, tá bom? Cruzou, rompeu, beleza, estou vendendo, entrando na venda, buscando aqui o primeiro objetivo, encerrando a operação ou, né, zerando parcialmente, e aqui embaixo também encerrando todo o trade, ou quem sabe parcialmente também. Tá? E claro, o stop móvel, eu trabalho dessa forma com o stop móvel. Eu uso a Tenkan e a Kijun. No caso, pessoal, vou dar uma dica para vocês. A Kijun, como ela é a média móvel mais lenta, eu utilizo ela como stop móvel. Tá? O preço fechou acima dela, como foi o caso aqui, cai fora do trade. Vendi lá em cima, esse rompimento aqui, despencou, foi lá para baixo, zerei o trade aqui na Kijun. A Tenkan é a média móvel mais rápida, então às vezes pode acabar deixando a gente não ganhar tantos pontos aí, né, infelizmente. Mas eu encerro geralmente aqui na Kijun, tá bom? Esse setup, ele é um setup clássico de cruzamento de média móvel, né? E a gente sabe que o cruzamento de média móvel é um setup forte, né? O preço geralmente ali tende a respeitar bastante o cruzamento da média. Porém, eu observo alguns outros pontos, como eu comentei para vocês, linhas de suporte, linhas de resistência e tudo mais. Tá? A nuvem, que agora chega um ponto importante, o Paulo Cunha está perguntando aí, João, qual a função aí da nuvem? Para que você usa a nuvem? Né? Para que serve ali a nuvem? A nuvem, geralmente, pessoal, eu olho como região de primeiro gain da minha operação. Como assim, Joel? Vamos lá para o Profit Chart. Vamos procurar lá uma região semelhante a essa. Tá? Esse aqui, dia 22 de dezembro, aqui. Ocorreu. Tá? Teve uma oportunidade aqui. Esse aqui é o índice, o ING17. Está lá no cantinho, tá vendo? O ING17, 2 minutos. E teve uma oportunidade de compra hoje. Né? Teve aqui, bonitinha a oportunidade de compra. Podem perceber que ela rompeu a regiãozinha ali de retângulo de resistência. Eu teria entrado aqui na compra
já tinha o cruzamento rolado acontecido, né, depois. O cruzamento demorou um pouquinho, tá? Ele acabou demorando um pouco mais. Teria comprado mais ou menos nesse candle. Para que serve a nuvem? Tá? Para que serve a nuvem? Quando o preço está muito afastado aqui da nuvem, o preço está lá embaixo, né? E a nuvem está aqui em cima. Geralmente eu encerro uma parte da minha operação na nuvem. Por quê, pessoal? A nuvem do Ichimoku, tá? A nuvem, né, do Ichimoku, acredita-se que são regiões de suporte e resistência. Tá bom? Vocês podem colocar depois no gráfico de vocês o indicador do Ichimoku com essa configuração padrão e colocar lá dentro, né? Perceber que na nuvem, quando os candles começam a entrar dentro da nuvem, ele fica lateralizando. Tá? Ele encontra uma região ali de lateralização e isso é muito, muito comum. E o Ichimoku mostra isso pra gente. Então muitos traders nem gostam de operar dentro da nuvem. Falam, não, dentro da nuvem não é legal, o mercado está ali andando de lado, né? Então é um pouquinho arriscado. Então eu, Joel, uso a nuvem como referência para encerrar o trade também quando o preço está muito longe da nuvem. Nesse caso aqui o preço estava longe. Deixa eu ver quantos pontos aqui que estava longe. Eu teria comprado mais ou menos aqui. Teria pego ali uns 100 pontos aproximadamente. Então aqui eu teria feito uma realização parcial e continuaria com o trade até o momento que furou aqui a Kijun. Já encerraria o trade aqui nesse ponto. Teria comprado, deixa eu pegar de novo aqui, comprado nesse ponto e encerrado aqui na Kijun. Teria dado aí os seus 233 pontos. Tá bom? E depois engatou na tendência de alta e continuou subindo. Então a nuvem ela serve para a gente como referência de saída da operação quando o preço está muito longe da nuvem. Diferente daquele exemplo que eu dei para vocês. Eu separei um exemplo aqui de quando ele está perto da nuvem. Deixa eu voltar aqui o exemplo. Um exemplo da compra. Opa. Deixa eu só procurar aqui. Cadê? Beleza. Podem ver que ele está muito perto da nuvem. Acho que devia ter aqui nem 50 pontos. Né? Eu teria comprado aqui e pego 50 pontos. Não tinha muito porquê. Né? Então a nuvem, quando o preço está muito longe, eu uso a nuvem como referência lá para a gente poder encerrar parcialmente o trade ou quem sabe todo ele. Agora, se está muito perto da nuvem, aí eu não uso como referência não. Eu ignoro ela e tento buscar a regiãozinha aqui, a próxima região de resistência. Tá bom? Tranquilo? Aqui nesse exemplo, Ricardo, deixa eu ver tua dúvida aqui. Depois do cruzamento das médias, o preço voltou e fechou abaixo daqui junto, teria estopado, né? Nesse caso aqui não. Tá, Ricardo, que a gente está vendo. Pode ver que... Opa, deixa eu voltar aqui. Pode perceber que o preço não fechou abaixo daqui junto. Eu comprei, ela lá, tocou, fechou acima e continuou indo. Agora, no outro exemplo que está lá, vamos dar uma olhada. Talvez, teria dado esse stop aí. Teria dado stop. Teria comprado aqui, caiu, encerrei a operação. Teria comprado aqui, fechou ali embaixo com uns 80 pontos mais ou menos de stop. Aqui eu comentei com vocês, o stop não é muito alto, tá bom? Claro, se você fez a compra e deixou o stop aqui embaixo, lá 150 pontos de stop, aí fica a critério de cada trader. Né? Se você quer segurar a posição ainda, continuar na operação, ali na compra, você poderia ter pegado todos esses pontos. Dura saber isso, né? Quando que isso vai acontecer, a gente não consegue. O critério de encerrar aqui embaixo da Kijun, eu uso mais quando eu já estou com gain na operação, está lá subindo, está indo embora. Eu não uso tanto no início, porque eu sei que quando eu encontro uma região aqui de resistência, deixa eu traçar aqui essa linha de resistência, só mudar um pouquinho a cor dela, a espessura, né? Deixar um pouco mais grossa aqui para vocês. Vamos lá, preto, aplicar, beleza. Bom, quando eu entendo que isso aqui é uma região de suporte, que o ativo tocou e começou a subir, essa outra regiãozinha aqui, ela já não é tão forte, né, quanto essa região aqui. O preço pode vir, bater aqui e voltar a subir. Né? Claro que é uma defesa aqui junto, é uma defesa. Quando ele vem aqui para baixo, você encerra o trade lá com poucos pontos. É uma defesa. Mas fica a critério do trader. Né? Fique ciente aí que essa linha aqui embaixo ela é mais forte. Se furar isso aqui, beleza. Aí toma um stop de 150 pontos. Né? Ou stop de 150 ou stop de 80. Quando furar aqui junto. Tá? Eu encaro esse suporte aqui embaixo como uma região mais forte. E as nuvens, como eu comentei com vocês, a parte de cima dela aqui ela é muito forte. Tá? A parte de cima ali como resistência. Aqui também, a parte de baixo da nuvem superior como suporte, olha lá, como tocou e respeitou. Continua subindo. E o mesmo é válido no caso da queda, olha lá, resistência como respeitou, né? Respeitou bem. Então a gente tem que observar. Tá? Geralmente eu observo as extremidades da nuvem como suporte e resistência. Tá bom? Olha aqui, ó. Eu não observo tanto o meio da nuvem.
tá bom? Não observo tanto o meio da nuvem. E, geralmente acaba coincidindo com as linhas que traçamos aqui de suporte e resistência. Acaba coincidindo com o preço, tá bom? Então, nesse caso aqui, ficaria a critério do trader, né? Se sairia na Kijun ou sairia lá embaixo, ele poderia ter pegado uma boa quantidade de pontos. Na venda, deixa eu ver se teve uma oportunidade aqui hoje. Deixa eu ver onde começa aqui, dia 22, começa aqui, ó, deixa eu colocar uma linha em pé, tá aqui. Vou colocar ela na cor aqui verde, só para vocês terem uma ideia do dia de hoje, como que se saiu, se teria dado certo setup ou não. Ele é um setup que não opera muito, tá bom? Um setup que não opera muito. Olha, começou o dia aqui, começou a subir, foi lá para baixo, teve um cruzamento aqui, falhou, deu stopinho lá, teve um outro cruzamento aqui, tocou na Kijun e subiu, teria pego aí já a segunda operação do dia aí, teria recuperado um pouquinho de prejuízo ali, uns 100 pontos aproximadamente. Quem encerrou aqui, né, ou encerrou abaixo lá da Kijun, teria pego menos pontos. O dia hoje foi um pouco lateral, um detalhe também a se observar, né? Esse setup em dia lateral é um pouquinho complicado. Não funciona muito bem. Mas quem pegou aqui depois, olha, foi embora, né? Quem pegou aqui acabou indo embora. Por isso que eu falei que é importante observar as zonas de suporte e resistência para estar ali efetuando a compra, tá bom? Observar linhas de suporte e resistência. Aqui nesse caso, no Profit eu não fiz isso de ontem para hoje, não tracei as linhas de suporte e resistência, elas estão atrasadas. Eu teria que ter traçado. Mas eu recomendo vocês fazerem isso. Traça as linhas de suporte e resistência, coloca o indicador e usa como referência. Bom, vamos lá. Tem muita dúvida agora, né? Acho que passei aí o que eu queria em relação ao Ichimoku, né? O primeiro setup da noite, em relação ao Ichimoku. Basicamente a forma que eu trabalho, né? Eu utilizo o Ichimoku. Tem várias outras formas, tá? Tem a forma também de você trabalhar somente nos cruzamentos abaixo da nuvem. Tem pessoas que trabalham somente abaixo da nuvem. Também dá muito certo. Cruzou para baixo, venda. Olha o tanto que caiu, né? Então tem várias formas de trabalhar. E sempre observar ali a Chikou. Pode ver que a Chikou estava negativa, já estava aqui para baixo dos candles. Se a Chikou está acima das médias aqui, se ela está desenhada mais ou menos dessa maneira, aqui ó, a linha verde, né? Se ela está aqui em cima e fez o cruzamento, né, para baixo, geralmente eu não vendo, porque a Chikou está mostrando que no passado, olha, presta atenção, no passado eu subi, né? Então pode ser que eu venha subir de novo. Então, esse cruzamento aqui deu muito certo, depois a compra também, então a gente tem que observar esses momentos. E olhando as linhas de suporte e resistência. Ícaro já teria possibilidade de ajudar a encontrar no Profit Chart, beleza, vamos lá, vamos mexer aqui no Profit, ajudo vocês a colocar e também mudar as cores aí. Gustavo, já no Profit, quando colocamos o Ichimoku, já vem com as médias. Sim, já vem, Gustavo, é automático. Tá? É automático. O Claudio perguntou como que é a coloração do Ichimoku, de acordo com a movimentação do mercado. Entendi. Beleza. Bom, vamos falar primeiramente como colocar o indicador, tá? Quem perguntou que foi, acho que o Ícaro, né? Bom, não lembro agora. É o seguinte, botão direito, indicador. Aí você procura Ichimoku. Ichimoku Cloud, né? Tá aqui, Ichimoku Cloud. Beleza? Só clicar nele, seleciona aqui a janela de baixo, lá o ING17 2 minutos, que dali vai plotar no gráfico aqui em cima, não uma janelinha lá embaixo, né? Vai plotar no gráfico e dá um inserir. Tá bom? Só dá um inserir. E já coloca o indicador. As cores, pessoal, eu deixei o fundo branco, não teve jeito, eu deixei o fundo do gráfico aqui branco. E no indicador, eu mudei as cores aqui, por exemplo, a Tenkan, deixei azul, a Kijun, deixei vermelha, a Chikou, deixei verde escura, a Senkou A, deixei azul celeste, que a Senkou A, lembre-se que a média a nuvem positiva, a Senkou B é negativa, deixei cinza, para poder enxergar o candle, deixar esse preto a gente não ver candle, e a Spam A e Spam B, aqui, a primeira, a Spam A eu deixei azul celeste, e a Spam A, menor que a Spam B, eu deixei cinza também. Pessoal, não vai dar tempo de se abordar tanto nessa questão das médias do Ichimoku, como configurar, como colorir. Eu vou deixar os meus contatos no final. Entre em contato comigo aí que eu ajudo vocês. Sem nenhum problema, tá bom? Eu ajudo aí vocês quanto a isso. Vamos lá, vamos falar agora aí de um outro setup. Mas, bom, tem muita dúvida aqui. Muita gente, eu não vou conseguir responder a dúvida de vocês tudo aí, tá, gente? Seria bacana. Eu queria responder as dúvidas de vocês, mas como eu disse, eu vou deixar abertos os meus canais de contato aí.
Eu gosto de fazer esse serviço com os clientes, né? Não só da equipe trader, mas também do pessoal que é parceiro aí, na Neológica, por exemplo, de ter um contato direto, tá? Deixa aberto ali no Skype, WhatsApp, e-mail, né? Eu só peço que na medida do possível eu vou respondendo, tá? Na medida do possível eu vou respondendo vocês, eu vou auxiliando, vou tirando as dúvidas e vou ajudando aí vocês nessa questão do trabalho aqui com o setup, tá bom? Então vamos lá, próximo setup aí rapidinho então, vamos tratar agora aí sobre Inside Bar. Então um setup conhecido, né, conhecidíssimo aí, por acho que a maioria de vocês aí. Quem conhece setup aí, se quiser se manifestar aqui na sala, é um setup bem conhecido, né? Ele faz parte de uma das formas de trabalhar utilizando os conceitos de Price Action. Nada mais é do que usar o gráfico limpo, do jeito que está aqui na tela para vocês. Sem indicador, sem oscilador, né, que é indicador também, sem tendência, né, indicador de tendência, osciladores, volumes e tudo mais. E geralmente, os setups ali que se baseiam em Price Action, eles são setups que tendem a tentar pegar os pontos de entrada mais rápidos do que os indicadores. Daquilo que eu falei, a análise gráfica é mais rápida do que a análise técnica. A análise técnica depende dos sinais dos candles para poder se movimentar. A média móvel depende dos candles para poder cruzar. Já o Price Action, que se baseia só em análise gráfica, ele é um pouco mais rápido nas entradas, mas também um pouco mais sensível na hora ali de, muitas vezes, tomar stop, violinado e coisas assim. Tá bom? Daniel comentando que ele usa o setup, conhece aí o setup do Inside Bar. E até engraçado que o Carlos Munique falou, Joel, você usa algum setup mais clean? Tá aí, tem nenhum indicador. Né? Também uso figura gráfica, né? Hoje eu não vou falar sobre isso, triângulo, diamante, deriva, enfim, muita figura gráfica, ombro, cabeça, ombro, mas eu quero ser exclusivo aqui na questão do setup de Inside Bar. Bom, vamos lá, comentar sobre Inside Bar, né? Ou candle dentro, candle adentro. Né? É um setup que lembra muito o Harami, né? O padrão de candle ali chamado Harami. Tá? O que é o padrão de candle chamado Harami, Joel? Vamos supor aqui que a gente está numa região de suporte, tem um candle ali negativo, deixa eu colocar na cor vermelha, um candle negativo, e um próximo candle pequenininho dentro desse candle negativo na cor azul, um candle positivo. Né? Quando há um rompimento, a gente faz uma operaçãozinha de compra. Isso aqui é um Harami de alta, tá? Na região de suporte, a gente pega lá no rompimento e faz um trade na compra. Inside Bar é muito semelhante, porém ele não leva o critério de que necessariamente tem que ser um candle positivo aqui dentro. Tá? Não leva necessariamente esse critério. Pode ser um candle negativo. Os pavis podem ter furado o candle mãe, né? O candle que deu origem ao Inside Bar, pode ter furado, não tem problema. Né? Já para o Harami, ele precisa estar o candle inteiro dentro do candle anterior. Né? Até os pavis. Tem que estar aqui dentro. Não pode sair para fora. O paviozinho aqui não pode sair para fora, tem que estar dentro. O Inside Bar não tem esse problema. Tá? O Inside Bar ele pode permanecer o pavio, né, dentro do corpo, né, ou seja, maior do que o corpo do candle. O que ele não pode fazer é ultrapassar o pavio do candle mãe. Tá? Não pode ultrapassar o pavio do candle mãe, né? já não é mais um Inside Bar. E diferente do Harami, que já dá entrada aqui na máxima, né, do Haramizinho, o Inside Bar dá entrada aqui no rompimento da máxima do candle mãe, não do candle Harami. Tá bom? Então dá a entrada aqui na máxima no rompimento desse candle. Vamos dar um exemplo aqui de uma venda. Tá? Uma venda em uma região de resistência. Novamente aí, quero reforçar isso com vocês. Tracem linhas de suporte e resistência na tela. Eu bato nessa tecla. Tracem linhas de suporte e resistência na tela, porque é fundamental ali para os seus trades. Tá bom? É fundamental para as suas operações. Tá bom? Porque o Inside Bar se baseia nisso também. Ele precisa pegar a região de suporte e de resistência para poder utilizar. O tempo gráfico, Marco, para poder estar utilizando aí, esse setup é um gráfico de 4 minutos. Tá? O Profit tem um gráfico de 4 minutos à vontade para você poder estar utilizando. Bom, tracei aqui nesse exemplo as linhas de suporte e resistência. Podem ver que está traçado aqui os níveis, né? Suporte e resistência. E o dia começou aqui, começou nesse candle. Não tive nenhuma oportunidade ainda. Porém, chegou na resistência, olha lá, que deixou pra gente. Inside Bar. Podem ver que esse candle inteiro englobou todo o corpinho ali do candle posterior a ele, né, o segundo candle. Se fosse pelo setup de Harami, já não daria entrada. Por quê? Porque esse corpo aqui, ele abriu acima do corpo anterior, já não é um Harami. Lembre-se que o Harami tem que ser aqui dentro, né, por exemplo. Tá aqui, o Haramizinho tem que ser assim. Se ele fizer isso aqui, já não é mais Harami. Mesmo com o pavio
estando acima. Tá bom? Inside bar ignora essas questões. Então, fez o inside bar, como que funciona o ponto de entrada? Tá? Podem perceber que eu coloquei aqui uma linha sinalizando venda. Tá? Então, basicamente, é no rompimento da mínima, aqui no caso, uma operação de venda, está na resistência, encontrou resistência, rompeu a mínima desse candle, eu entro na operação de vendido. Né? E jogo stop acima da máxima do que no anterior. João, qual a quantidade de pontos aí para a entrada? Né? Geralmente, tá, o que eu faço? Vamos pegar aqui, olha. Vamos desenhar aqui que fica melhor. A gente tem lá um inside bar que se formou aqui dentro. Tem um paviozinho ali. Vou colocar a cor vermelha, né? A corzinha vermelha. Lembrando que é gráfico de 4 minutos. Coloco o start, geralmente, no mini índice, eu coloco ali cerca de 30 a 50 pontos acima da máxima do que no anterior. Para poder confirmar o rompimento dessa pequena consolidação. Se a gente jogar no gráfico de 4 minutos, a gente vai ver. Né? Uma pequena consolidação. E o stop, mesma coisa. 30 a 50 pontos abaixo da mínima aqui desse candle. Bom? Cerca de 30 a 50 pontos. Quanto à questão do... Falei a memória aqui agora. Questão do dólar, lembrei agora. O dólar de 1 ponto a 2. Tá? 2 pontos até é muito. 1 ponto e meio ali aproximadamente. Tanto para loss como para entrada. Tá? Stop loss aqui embaixo e o start aqui em cima. Tá bom? Então, nesse caso aqui, eu teria feito uma venda. Opa, beleza. Eu teria feito uma venda. Rompeu a mínima aqui, olha lá. Rompeu bonita a mínima. Eu teria feito uma venda acreditando que o ativo possivelmente poderia voltar até essa regiãozinha aqui, olha, meu primeiro objetivo ou gain total. Porém, não foi isso que ele fez. Foi lá e pegou meu stop. Tá? Então, meu stop loss ali do tamanho do que o anterior, até um pouquinho mais, porque como eu comentei, eu deixo o stop um pouco mais para cima. Ele furou a resistência e foi embora. Foi subindo. E olha lá, um novo inside bar que originou. Né? Podem perceber que não teve nenhum outro. Não teve nenhum outro inside bar aqui no meio do caminho. Olha, esse aqui fechou acima, né? Na verdade o pavio dele foi lá para cima, esse foi para baixo, esse para baixo, para cima e para baixo. Então, não teve nenhum outro Harami. Teve esses dois aqui. Casalzinho de Harami não, né? Inside bar. Teve os dois candles aqui que originaram o inside bar. Perdeu a mínima do candle mãe, fiz a venda ali na operação. Podem perceber que ele, né, perdeu a mínima nesse candle aqui, inclusive. Teria pego ali quase na metade, demora um pouquinho, né, o time de venda. E o primeiro objetivo, geralmente, como eu comentei, lembram-se que eu coloco na linha, a próxima região de suporte e resistência. Aqui teria pego poucos pontos, né, vou ser bem sincero com vocês, teria pego poucos pontos. Porém, podem observar que aqui embaixo fez um outro Harami, fez um outro inside bar, estou confundindo os nomes aí. Fez um outro inside bar também em linha de suporte. Ele permaneceu dentro do que anterior. Essa questão de permanecer dentro, não necessariamente ele tem que o pavio ser menor que o outro. Né? Por exemplo, aqui, olha, temos um pavio na mesma proporção que o outro. Podem perceber que eles estão iguais. Então, os dois pavios estão iguais, os pavios para máxima. Tá bom? Os dois pavios para máxima. Não necessariamente ele precisa ser inferior a esse pavio. Ele pode ser igual. Inclusive, tanto o pavio da máxima quanto da mínima. O que importa é que os candles não sejam, no caso do candle filho ali, o candle dentro, né, do candle mãe, não ultrapasse o candle anterior. Pode ser igual ou menor, mas que não ultrapasse os pavios ou o corpo do candle anterior, né, com o corpo dele ultrapassando. Tá bom? Rompeu a máxima, teria dado uma compra aí. Primeiro objetivo aqui na resistência e o segundo ali em cima. Logo em seguida, novo inside bar. Tá? Um novo inside bar ali que se fez, furou também, veio aqui para baixo. Então, sim, tem vários inside bars durante o dia. Esse é um setup que opera mais. Quando eu operava no dólar no índice, eu fazia quase 10 trades por dia, para vocês terem uma ideia. Tá bom? Ele é um setup, então o João comentou que é um pouco complexo, né? É um pouco complexo para entender. Mas assim, vou deixar aberto meus contatos depois, tá, João? Fique tranquilo aí. A questão é que o setup você precisa entender, né? Traçou as regiões de suporte e resistência na tela, identifica o momento que ele encontra essa região de suporte e resistência, como por exemplo aqui, olha, bateu lá na resistência, fez o inside bar, queda, desmoronou o ativo, foi lá para baixo. Aqui é a mesma coisa, encontrou o suporte, fez o inside bar, alta, subiu bastante. Então, as linhas de suporte e resistência, elas estão aí para nos ajudar. Tá bom? Tá aí para nos ajudar.
O setup, Carlos, funciona melhor no gráfico de 4 minutos. Agora, o porquê, eu não sei te dizer, né? Eu estudei e vi, esse setup aí é um setup americano, aqui no Brasil são poucos que usam. E eu não sei se no gráfico maior ficaria legal. O único jeito é fazer um teste. Testar a estratégia, fazer um backtest, para ver em qual tempo gráfico ficaria melhor. Você pode fazer o teste manual também, né? Rolando ali, vendo no gráfico, né? Como que funciona e tudo mais. Dá para fazer. Eu não vi questão de percentual de acerto, tá, Wellington? Até porque a minha ideia de trabalhar com esse setup, assim como também lá do Timoco, é deixar o stop curto. Tá bom? A minha ideia é sempre essa, stop curto para tentar pegar um gain ali bacana, um gain maior. Beleza? Então, essa é a minha ideia aí de trabalhar com esse setup de inside bar. Vamos dar uma olhadinha no Profit, se teve alguma coisa assim, semelhante hoje. Deixa eu colocar aqui o setup aí do inside bar, então, para a gente poder olhar. Vamos olhar aqui o mini índice, dia 22, está aqui, olha. Começa aqui dia 22, que é hoje de dezembro. Bom, por enquanto não teve nenhuma oportunidade. Teve, só que acima da resistência, né? E aí, né? Isso complica um pouco, acima da resistência. A gente teria uma outra resistência aqui inclinada, que é uma linha de LTB, né? Uma resistência inclinada. Podem perceber que fez um inside bar aqui. Deixa eu circular para vocês. Esses dois candles aqui, olha lá. A máxima foi igual, permaneceu dentro do candle anterior e rompeu a mínima aqui desse candle. A entrada, quem perguntou agora, acho que foi o Renato, não lembro quem perguntou. A entrada é no rompimento do candle mãe, não no rompimento do candle filho aqui, tá? É no rompimento do candle mãe do inside bar. Rompeu, stop lá em cima, aí tenta pegar a próxima região ali de suporte do ativo que vai ser o nosso gain total ou parcial. Podem perceber que foi, né? Buscou. Então essa é a ideia, deixar, deixa eu colocar aqui, olha. Entrada aqui, o stop, uns 30, 50 pontos acima, para não acontecer isso aqui, ó. Deixa eu ver se teria pego o stop. 19 pontos. Em cima, tá? Quem colocou 30 pontos aí, suou frio. Por 10 pontinhos não pegou o stop. Daí a venda. Só um detalhezinho, porque eu estou no gráfico de 2. Agora que eu vi, eu esqueci que quando eu troco lá no outro layout, ele muda também para o gráfico de 2 minutos. Bom, vamos ver se teria dado entrada aqui para o gráfico de 4. 4 minutos deu entrada aqui. Melhor que o gráfico lá de 2, viu? O gráfico de 4 já mostrando que está melhor que o gráfico de 2. Abaixo da linha de resistência, olha lá, inside bar. Furou a mínima, entramos aqui na operaçãozinha aí de venda. Vamos ver se não teria pego o nosso stop. Não, caminhou 13 pontos contra. Tá? O stop estaria lá, aqui em cima aproximadamente, né? Uns 50 pontos de stop aí. Que dele confirma o rompimento da resistência, uns 50 pontinhos. Tá bom? Beleza? Gráfico de 4 minutos. E despencou, foi embora. Chegou no primeiro objetivo aí no rompimento. Pegou aí os seus 406 pontos. Depois continuou a queda. Veio aqui para baixo. Vamos ver quantos pontos pegou no total aí. Se quem encerrou lá embaixo no suporte, né? Eu já teria encerrado aqui a operação. Eu não fico muito tempo, não. Eu caio fora aí porque 400 pontos, a gente sabe que isso é ouro, né? E depois do rompimento aí, lá embaixo, deu 700 pontos quase no total. Isso, uns trades aí no dia. João, fez um inside bar aqui nesse suportezinho? Não fez. Aí ele furou e despencou. E lá embaixo, fez inside bar? Tentar identificar aqui, olha, não fez, né? Não teria pego uma compra aqui, infelizmente, não teria pego a compra do inside bar, mas teve um martelo bonito aqui, viu? Teve um martelo bonito. Fez sim um inside bar, agora que eu vi, né? Fez sim um inside bar aqui, olha. Olha lá, o ponto de entrada, o stop, olha lá, compra aqui no rompimento, teria comprado aqui nesse martelo invertido, e o stop aqui embaixo. Resta saber se teria pego lá o stop. Vamos ver se teria pego o nosso stop. Comprei. Vamos ver quantos pontinhos. Deu 26 pontos. Acho que o ideal ali uns 50 pontinhos. Entre 30 e 50. É uma questão aí de em torno aí de uns 30, 50 pontos. Tá bom? João, como que é definido se é compra e venda? Pelas regiões de suporte e resistência. Que eu comentei. A gente precisa passar as linhas um dia antes, tá, Carlos? Um dia antes, para você poder estar
sabendo ali o momento certo de estar comprando. Tá? Geralmente a compra é no suporte, ou seja, aqui embaixo, por isso caiu bastante, chegou no suporte, começou a consolidar, espera o inside bar, faz a compra. E na resistência começou a consolidar, espera o inside bar, faz a venda. Fizeram uma pergunta aqui bem importante. O Marcos falou, Joel, qual inside bar você considera? Né? Esse inside bar aqui, ou o do lado, que teve um outro inside bar aqui também, né? Tivemos ali, na verdade vamos dar uma olhadinha aqui, olha, tivemos 1, 2, 3 inside bar. Tá bom? Teve 3 inside bar aqui, olha. Teve esses 2 primeiros aqui, depois esses 2 aqui, ok? E esses outros 2 aqui também. Vamos tentar circular? Vou deixar não circulado, mas quadradinho aqui, fica mais fácil, né? Olha, primeiro inside bar, segundo inside bar, já utilizando o que no anterior lá, e um terceiro. E aí, né? Aonde que a gente vai fazer o trade aí na compra do inside bar? Olha, aquilo que eu falei, se você tivesse colocado, por exemplo, vamos supor, né? Nesse primeiro aqui, o start, ele iria pegar do mesmo jeito, ia pegar nesse candle aqui. E o stop, como eu comentei com vocês, cerca de 50 pontinhos, não teria pego o stop. Tá? 50 pontos estaria aqui embaixo, olha. 50 pontos. Não teria pego o stop. Já posso colocar mais pontos de stop? Fica a seu critério. Tá? O que eu vi o pessoal trabalhando ali, mostrando isso lá fora, em outros mercados, é 30, 50 pontos. 60 pontos de stop? 70, 80, 90? A gente não vai conseguir saber na mão. Seria legal ter um robô para isso, né? Ter uma estratégia. Vou ser bem sincero com vocês, no Profit Chart eu conheço, eu já vi algumas funções para criar regras, estratégias, e pode ser que a gente consiga montar. Deve, né? O Profit Chart é bem amplo para isso. João, mas eu não entendo tanto de linguagem de programação. Opa, Rafael, pode falar. na verdade, quando você estava falando, eu montei aqui rapidinho. Tem um jeito que você pode fazer isso, até pintei as minhas aqui de amarelo, que você faz bem rápido, que na verdade nem precisa de regra de programação. A gente tem ali, você clicar em estratégias, ali em cima, quer ver, eu posso até tentar te acompanhar aqui, isso, em estratégias, aí você põe criar regra de coloração. Isso, aí você clica ali no fechamento, isso, clica no isso aí. Aí ali onde está fechamento, você você seleciona a opção máxima, né? Máxima, isso, e dá um OK. Aí você faz a mesma coisa no segundo fechamento, esse daí, isso. E seleciona também a máxima. E aí, ali no meio a gente quer o quê? Que você seleciona ali, né? Que você quer que a máxima do segundo seja menor ou igual, certo? Então você seleciona a opção. Isso. A última, né? Deixa eu ver se estou tentando ver. É que tá pequeno pra mim aqui, deixa eu tentar deixar maior. Vou aproximar aqui então. Na verdade, isso, essa daí. Aí você adiciona. Isso, aí você adiciona mais uma opção para. Coloca o maisinho ali na direita. Vamos ver. Coloca ali na direita para você adicionar mais uma regra. E agora você faz a mesma coisa com a mínima, né? E o contrário. Então aí você vai ali na mínima. Seleciona. Isso. Aqui seria maior, isso. Né? Se não for, a gente inverte. Dá um OK. O único detalhe é a questão das regiões de suporte e resistência. Não sei como tu pode deixar verde. Você só tem que colocar inserir regra. Ali na esquerda. Isso aí. Dá um OK. Criar, né? Isso. Criar. Escreve algum nome que você vai precisar. Sidebar. Isso. Pronto, e salvar, né? Ele não aceita porque não pode ter espaço, porque é programação. Ah, sim. Não, sem problema. Sidebar. Isso. E aí dá um criar. Aí você fecha aí, pode fechar agora. Aí clica o botão direito sobre o candle, inserir regra de coloração. Um pouco abaixo aí. Isso. Aí. E aí você seleciona a tua. Já tem, viu? Tem um side candle. Já tinha, na verdade. Side candle, sidebar já tem. Vamos inserir ali pra gente ver lá. Já tem um inside candle. Ajuda bastante. Mas acho que, não sei se o pessoal perguntou na questão de automatizar. Aí tem que fazer uma linguagem de programação, né? Isso aí foi mais para você identificar fácil, né? Ali quando que dá o sinal. Foi só uma sugestão aí para vocês. Entendi. Obrigado, Rafael. Não sabia. Bom, eu sabia que tinha isso, mas não sabia como fazer muito bem.
Tem um Beleza, mais bacana. complexo, tem um mais complexo, né, onde você tem que programar e tudo, esse daí seria uma versão simples, né, onde você só põe os padrões ali. Uhum. Entendi. O Ricardo até comentou que já existe nas regras, né? O pessoal já usa, né? Já trabalha também com esse setup. E, bom, deixou aqui na tela. A gente pode ver naquela dúvida que a gente estava lá agora há pouco, que ele, deixa eu trazer para cá para não deixar o Kindle branco, ele sinalizou só esse aqui como sidebar. Apenas esse. Teve outros aqui, né? Mas não considerou tanto. Considerou mais esse aqui. Beleza, enfim, né? Depende da regra aí, a forma que a gente trabalhou. Beleza, teria pego um outro ponto aí também de compra. Lembrando que os objetivos eu sempre deixo nas linhas aí de suporte e de resistência. Beleza? Está bem simples, bem fácil de entender, muito mais fácil do que do Timoco, mas entre esses dois eu ainda prefiro do Timoco, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Mas vamos lá, deixa eu tirar essas dúvidas aqui de vocês, rapidinho, né? Que a gente tem pouco tempo aí. A Natália comentou, Jorge, uma vez eu ouvi dizer que o movimento vai na direção por esse setup, ele vai 400, 600 e 1000 pontos, é isso mesmo? Sim, Natália, na verdade sim, não é que é uma regra, tá? Tem traders que utilizam, né, a retração de Fibonacci para poder utilizar esse setup, né? Lá o 61,8 e vai traçando geralmente esses pontos que vão dar, mas tem traders que aplicam isso, e pode ser que aconteça mesmo, né? A gente viu que nesse inside bar aqui, olha a quantidade de pontos que ele pegou. Deu 600, deu 700 pontos. Iria se enquadrar aí mais ou menos parecido com o que você comentou. No inside bar eu não entendi quando eu vou comprar ou vender. Vou comprar quando o candle filho for positivo, independente do candle, se ele é positivo ou negativo, tá, Wilson? Wilson não, Renato, perdão. Independente do candle, se ele é positivo ou negativo. O que importa é o candle fechar dentro do candle anterior. Ele tem que fechar dentro dele, não pode romper, não fechar, né? Ele não pode fazer o quê? Romper a máxima e a mínima do que no anterior. Tá? O pavio não pode vir aqui para baixo, né? Nem para cima. Ele tem que fechar dentro aqui, tem que permanecer dentro desse candle. Lembrando mesmo o Harami, só que o candle pode ser negativo ou positivo, independente. Tá? Ele não tem essa, vamos dizer assim, essa questão, essa regra aí tão centrada igual o Harami. Vamos lá, qual a sua regra para traçar suporte e resistência? Cara, geralmente eu traço onde o preço mais tocou, tá? No dia anterior. Acabou o pregão hoje, aí 6 horas ou agora mesmo aí, vocês podem depois que terminar essa aula, traçar as linhas de suporte e resistência onde mais o preço tocou no dia, onde ele mais tocou. Não necessariamente vai ser na máxima ou na mínima, né, dos candles. Pode ser, né, numa região onde o preço mais tocou. Então isso no olho a gente consegue identificar. Né? Por exemplo, aqui eu tracei, só que eu tracei no dia 20 essas linhas de suporte e resistência. Eu tracei aqui, nesse dia, olha lá. Então, percebi, né, verifiquei aí aonde o preço mais tocou em relação ao dia anterior. Então, peguei aqui, tracei, olha lá, onde o preço mais foi tocando. Tá ok? Fui colocando as linhas de suporte e resistência para poder me ajudar nessa questão aí do setup do inside bar. E hoje não respeitou tanto, né, até porque eu não mexi. Eu tracei no dia 20. Então, dia 21 e dia 22 eu não coloquei as médias, as linhas de suporte e resistência novamente. Mas tem isso em mente, é onde o preço mais tocou no dia. Tá bom? Pessoal, vamos correr aí, tem poucos minutinhos, tem mais 2 setups aí. Os próximos 2 setups não são tão demorados assim, tá? O próximo setup aí que eu trabalho, eu acho que é um setup um pouco mais conhecido aí por vocês, ele se chama Snake, né? É um setup também importado aí, né? Trouxe para vocês de fora. É um setup que utiliza média móvel e bandas de Bollinger. Pessoal, sobre o Inside Candle, depois vou deixar aberto meus contatos no finalzinho para a gente poder tirar essas dúvidas aqui de vocês. Tá bom? Sem nenhum problema aí. Vamos lá, Setup Snake. Como que funciona, Joel? Eu uso 3 indicadores. Tá? Eu uso ali a média móvel exponencial, com 3 períodos. Eu uso as bandas de Bollinger e o IFR. Tá? Tudo no seu padrão. Média móvel, só a média móvel que não. Né? A média móvel está no 3 períodos exponencial. A banda de Bollinger, período 20, desvios 2, que é o padrão dela. E o IFR, 9 períodos, com as suas zonas, né, de sobrecomprado e sobrevendido, 70 a 30. Esse é um setup um pouquinho mais difícil de entender do que o Inside Candle, mas é mais fácil que o do Timoco. Tá? Mas é tranquilo, vocês vão ver como que é legal esse setup. Usa gráfico de 5 minutos. Tá bom? Usa gráfico de 5 minutos. E vamos lá para a próxima tela aí.
Bom, fica parecendo uma cobra, como o nome diz, né? Snake, lembra uma cobra. Novamente, eu traço as linhas de suporte e resistência na tela. Eu já deixo plotado no gráfico, já deixo colocado porque vai me ajudar bastante. Então aqui, para poder explicar para vocês visivelmente o que é isso que está na tela aí, então, para ficar fácil, essas linhas aqui pretas, tá? As duas, né? A de cima e a de baixo, e a do meio, é a banda de Bollinger. Tá? São as bandas de Bollinger. A linha vermelha passando no meio é a média móvel exponencial de 3 períodos. Pode ver que ela corta a média móvel de 20. Né? A média móvel ali exponencial de 3 períodos. O IFR, pessoal, é um detalhe importante. Tá? Ele é uma exceção. Tem traders que usam, né? Tem traders que não usam. O setup original usa o IFR ou até mesmo o indicador o Allsome. Né? Ele é um indicador ali que lembra muito o Aeron, que também tem aqui no Profit Chart. Mas ele é um indicador ali que funciona muito bem, parecido com o histograma do MACD, tá bom? No meu caso, eu coloquei aqui para vocês o que é o oficial do setup, tá bom? Eu não uso muito IFR, tá bom? Eu não uso muito. Depois eu coloco para vocês, a gente pode tentar ver, mas eu não uso muito. Eu uso mais o basicão mesmo aí, que é a média móvel, e o Bollinger, até para não poluir tanto o gráfico aí. Dica aí do nosso amigo, acho que Carlos, né, que comentou, Joel, tem como ter um setup mais simples aí, então eu utilizo um pouco mais simples mesmo. O IFR, ele é o clássico, tá bom? Índice de força relativa, IFR, ele é o clássico que eu utilizo. O pessoal perguntou o Edson aí, né? E a média móvel é de 3 períodos exponencial. O Franco comentou aí que utiliza também. Tem pessoas que usam sem a banda, né, Franco? Tá comentando. Tem um setup aqui também parecido, que é de média móvel de 20, né? Simples, e 3 exponencial. Tem esse setup, mas a banda vai ajudar a gente numa questão muito importante aí, e já vou explicar o porquê para vocês. Bom, como que funciona o setup? Tá? Basicamente, ele lembra um pouco até o setup do Ichimoku. Tá? Gráfico de 5 minutos, novamente, eu reforço. Compramos quando há o cruzamento da média móvel aqui rápida, né, com essa média do meio aqui da banda de Bollinger, que é 20 períodos. Então, cruzou a linha vermelha com a linha, né, do Bollinger, cruzou para cima, efetuamos a compra. Tem uma questão muito importante, né? A gente pode comprar simplesmente no cruzamento, acabou de cruzar, já compra, ou espera um próximo candle. Eu prefiro esperar um próximo candle, para depois fazer lá a compra, tá bom? Eu não sou muito fã de cruzou, já estou comprando. Eu espero um próximo candle, romper a máxima, aí beleza, eu vou embora. Um perfil um pouco mais conservador aí, vai a critério de cada um, tá? E, bom, o rompimento ali da máxima, efetua a compra, vai embora, subindo, subindo, subindo. E o porquê da banda de Bollinger, tá? Um ponto muito importante. Eu sei que aqui temos uma linha ali de resistência. Lembra que eu comentei com vocês? Traça as linhas de suporte e resistência, que são linhas de objetivo para a sua operação e também muitas vezes referência para stop. Comprei aqui embaixo, encerrei uma parte do trade aqui, nessa primeira linha de resistência que está aparecendo aqui para vocês. Vou até puxar uma seta vermelha. Olha lá. A primeira linha de resistência. Já encerrei parcialmente aqui a operação. Quero continuar no trade, Joel. Vamos embora. E aí, onde que eu vou encerrar? É onde entra o outro indicador lá, o IFR, ou então a banda de Bollinger. Por que eu não uso o IFR? Ele é um pouco atrasado. Então, o IFR vai falar para mim vender quando estiver aqui embaixo, cruzando já a média lá com o Bollinger de novo. Perdi muitos pontos. Eu encerro aonde? Na referência do Bollinger. Fechou fora o preço do Bollinger, próximo candle fechou dentro, cai fora do trade. Encerra a operação, possivelmente vai reverter ali a tendência. Tá? O Bollinger é muito legal por conta disso. Tá? Por isso que somente a média móvel, como o Franco comentou aí, eu não gosto muito porque falta referência para encerrar a operação. Né? Falta referência lá em cima para encerrar o trade. O preço fechou fora, o próximo fechou dentro. Né? O que é fechar fora? Saiu para fora da banda. Pode ver que o biquinho dele fechou aqui fora. Né? E o próximo candle fez inclusive uma shooting star e fechou dentro da banda de Bollinger. Eu encerro o trade. A tendência dele começar a cair é muito grande, tá bom? E também temos de quebra aí o quê? Na linha de resistência. Ou seja, onde você poderia estar encerrando a operação. Então aqui, você poderia ter encerrado a operação na resistência, eu já teria encerrado, ou encerrado a operação aqui na hora que ele fechasse aqui dentro. Beleza? Veio aqui para baixo, fez a venda. Né? E agora, Joel? Fez a venda, só que olha lá, cruzou para cima. É onde agora eu queria comentar com vocês sobre a questão dos stops. Tá bom? A questão de stop é onde colocar nesse trade. A questão do stop é muito subjetiva. Né? Tem traders que vão colocar abaixo da banda de Bollinger. Tem traders
que vão colocar, vão encerrar a operação na hora que a média cruzar para baixo da banda de Bollinger. Eu, Joel, encerro a operação se começar a furar a média aqui central da banda de Bollinger, ou seja, a linha central das bandas. Tá bom? Quando eu ver que para baixo fechou aqui embaixo, eu encerro o trade. Tá bom? Encerrou aqui embaixo, fechou aqui embaixo, eu encerro o trade. Não foi o que aconteceu aqui. Né? Comprei lá, encerrei lá em cima, beleza. Cruzou aqui embaixo, olha lá, fez o cruzamento, veio até aqui embaixo. Lembra daquela linha de resistência? Encontrou o suporte. E depois voltou a subir. Se você entrou vendido aqui, começou a subir, você tem duas opções. Encerra o trade ou vira a mão. Vira a mão na operação. Porque ele começou a cruzar para compra. O mesmo aqui embaixo poderia ser válido. Comprou, começou a vir para baixo, vira a mão também. Dá para virar a mão. João, quando pega o momento de lateralização, e aí? O que a gente faz? Está lá, por exemplo, deixa eu desenhar aqui para vocês. Desenhar aqui no cantinho, né? Está o Bollinger passando, a linha central, e está lá a média móvel dançando, costurando, né? Brincando lá de costura. E aí, o que a gente faz? Né? É onde pode entrar aí aquela questão que eu comentei com vocês do IFR, né? Que ele é um indicador que vai medir as zonas de sobrecomprado e sobrevendido. Dá para utilizar também como referência. No meu caso, quando chega nessas regiões, é aquilo que eu comento com vocês. Eu traço as linhas de suporte e resistência. Aqui mesmo, pessoal, eu não teria feito a venda. Por quê? Estava perto da linha de suporte. E perto do Bollinger também. Tá, geralmente o Bollinger, conforme ele vai subindo, vai encontrando a linha de suporte e resistência, começa a ficar perto. Então não fica legal fazer um trade perto do Bollinger. Tá? Não fica legal fazer um trade muito perto do Bollinger. O Bollinger tem que estar esticado, tem que estar aberto. Como foi o caso aqui nessa compra. Lá, fechou dentro, encerrei o trade. Depois cruzou, fiz a venda, foi lá para baixo. Fechou dentro, encerrei a operação também, cai fora. Depois despencou um pouco mais. Cruzou aqui, começou a subir. Pegou lá a região de resistência, encerrei uma parte do trade. Então, o ideal é se fazer isso. Marcar no gráfico linhas de suporte e resistência. E se você identificar que dentro do Bollinger, né, vamos supor, tá lá o Bollinger passando aqui em volta. Vou explicar melhor isso para vocês aí. O Bollinger está aqui passando em volta, né? Se vocês começarem a perceber que tem zonas de suporte e resistência que vocês traçaram que está batendo cabeça, né? Ficou cruzando lá, né, costurando a média, talvez não é o momento de operar, esperar o rompimento lá da linha de suporte e resistência. Tá bom? Esperar esses movimentos aí de rompimento. Como é o caso aqui dessa venda. Eu não venderia, estava perto do Bollinger, estava perto do suporte, eu não faria a venda. Tá bom? Eu faria a venda aqui em cima que está longe dos dois. Está longe daqui, ó. Está longe da linha de resistência e longe dessa linha de suporte. Tem uma outra resistência passando aqui e ele furou. Né? Ou seja, se furar, dá para fazer o trade também. Furou, estava longe do Bollinger, veio e buscou. Porque a ideia é fazer somente quando está longe das extremidades do Bollinger. Porque as bandas de Bollinger, acredita-se que quando bate lá em cima dela, quando bate aqui em cima, vai jogar o preço até a próxima extremidade. Então, aqui nesse caso, ele bateu aqui em cima e jogou o preço já lá perto dela. Tá? Não tem muita lógica fazer uma venda aqui perto do Bollinger e perto, né, do suporte. Né, perto do suporte. Eu espero ficar nesse cenáriozinho aqui. Rompeu o suporte, teria entrado mais ou menos aqui, pegou até lá embaixo na operação. Tá bom? Esses setups que eu estou trazendo aqui para vocês é a mesma coisa. Tá? Mesma coisa para índice e para dólar. Tá, cara? Você comentou, esse setup posso usar também no dólar? Pode. Ações também. Tá? Não tem muita diferença. Esse setup Snake é gráfico de 5 minutos. Vamos olhar, dar uma olhadinha lá no Profit, se teve alguma oportunidade hoje para esse setup. Dá uma olhadinha aqui, olha, dia 22, começa aqui, né, gráfico de 5 minutos. Então, no começo do dia não deu, não cruzou, olha lá, nenhum cruzamento. Cruzou aqui para compra. Deixa eu pegar aqui. Cruzou para compra e teria encerrado o trade ali com um stop bem curto. Né? A gente comprou ali, vamos jogar aqui, vamos supor, né, que a gente comprou aqui em cima e encerrou aqui embaixo, 100 pontos de stop ali aproximadamente. Depois cruzou para cima, compramos, pegamos ali mais ou menos uns 90 pontos aproximadamente. Na venda, novamente, olha lá, deu a venda. Podem perceber que não teve nenhum candle que fechou acima da média móvel de 20, respeitou, jogou o preço lá para baixo. Então, nesse trade aqui, na venda, a gente teria pego aí aproximadamente 200 pontos.
Tá bom? Depois teve um outro, cruzou para cima. Lembre-se daquela referência que eu comentei com vocês. Faz o cruzamento, eu espero um próximo quino confirmar o cruzamento, não só confirmando o cruzamento, mas também rompendo a máxima do quino anterior. Não rompeu, ele cruzou nesse candle aqui e não rompeu. Na venda deu certo, furou a mínima, entrei vendido, teria pego lá mais uns, vamos ver quantos pontinhos aqui. Deixa eu trazer aqui, nesse cruzamentinho aqui, né? Rompeu a mínima aí, foi lá embaixo, teria saído nesse candle, teria pego mais uns 200 pontos aí aproximadamente, 180 aproximadamente, tá bom? No dólar, deixa eu colocar lá então, deixa eu colocar aqui o dólar, eu só não sei se está inserido, WDO, não tá, deixa eu inserir lá no painel, só um pouquinho. Deixa eu lembrar onde que era mesmo, para inserir aqui, grade de cotações, vamos lá. Deixa eu colocar aqui então um novo. Clique para adicionar. Vamos lá. WDO F17, que é a série vigente, né? Beleza. Então vamos lá. Selecionei ele aqui. Beleza. Coloquei lá. Gráfico de 4 minutos. WDO F17. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui. Que ele está atualizando. Está vindo os 500. Tirar um pouco do zoom aí. Beleza. Veio. Tá lá. Então dia 22 está aqui. Deixa eu colocar uma linha aqui, para a gente separar o período, deixar na cor verde aí como eu estava mostrando para vocês. Beleza? Então, dá um zoom aqui. Um exemplo aí no dólar que acho que a Carla pediu, a Silva, não lembro agora. Gráfico de 5 minutos, tá pessoal? Deixa eu colocar aqui 5 minutos o gráfico do Setup Snake. Beleza? Vamos lá, de novo. Então, no começo do dia o dólar teria feito a venda, cruzou aqui, perdeu a mínima, fiz a venda, começou a subir, encerrou o trade aqui em cima, teria perdido, né? Teria tomado um stop lá. Depois, fez uma compra, não rompeu, na verdade não fez a compra, porque ele cruzou nesse candle, não rompeu a máxima dele, então não teria feito. Teria feito uma venda aqui, fez o cruzamento, perdeu a mínima ali, olha lá. Cruzou nesse candle aqui, né? Rompeu a mínima dele, eu teria feito a venda e encerrado aqui embaixo. Tá bom? Próximo trade aí, vamos procurar lá. Bom, não teria feito mais nada. Não teria feito mais nenhum trade aí no dia. Eu encerro no Bollinger, tá? Eu encerro o trade aqui no Bollinger porque eu não quero correr o risco dele começar a subir lá, subir muito e acabar pegando ali, teria que encerrar aqui em cima, né? Eu já protejo ali os meus poucos pontos aqui nessa região. Tá bom? Então, teria vendido aqui, encerrado aqui embaixo, cerca de 7 pontos, 7 pontos e meio. Beleza? Então, para o dólar hoje não foi tão legal. Ele é um setup que funciona legal ali, quando o Bollinger está um pouco mais aberto. Mas, aqui no dia de hoje, teve algumas entradinhas aí. Não sei se teria ficado no positivo, teria que fazer o cálculo aí para a gente ver. Por exemplo, aqui mesmo eu teria feito a venda nesse rompimento. Teria pego lá quase seus 7 pontos. É aquilo que eu falei também, né? Faltou a gente fazer o quê? Inserir ali as linhas de suporte e resistência, né? Em relação a ontem. Tipo, eu poderia ter encerrado esse trade aqui nessa região, né? Em relação a ontem. Então faltou também inserir essas linhas. Como eu disse, é importante inserir em relação a ontem. Deixa eu pegar aqui então, em relação ao dia 21, já vou fazer com vocês ensinar como inserir essas linhas aí de suporte e resistência, que é onde o preço mais tocou. Vou aplicar aqui um OK, vamos lá. Olha, de cara eu estou vendo já aqui uma linha de suporte. Olha lá, uma bela linha de suporte. Deixa eu mudar aqui já. Colocar na cor aqui preta, que eu estou acostumado. E uma espessura 2. Tá? Uma linha de suporte. Isso em relação a ontem, tá bom? Depois temos aqui uma outra linha aí. Tirar um pouco do zoom aqui. Do dia que ele testou. Uma outra linha de suporte também. Aqui embaixo. Tá bom? Onde o preço mais tocou, mais se aproximou e voltou a subir. Deixa eu colocar aqui também na cor preta. Para ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Aplicar, OK. Vamos lá. Então, seriam essas duas linhas aí, que eu teria traçado em relação a ontem. Já pode pegar outros dias também como referência? Pode.
pode pegar outros dias como referência também. A gente teve uma outra linha aqui também de região aqui de resistência. Então, assim, o meu conselho é traçar essas linhas no gráfico antes de começar a operar. Tá? Antes de começar a operar, traçar essas linhas aí no gráfico. Linhas de suporte e de resistência, que vai ajudar muito vocês aí durante as suas operações. Aqui mesmo, por exemplo, eu teria encerrado o trade aqui, olha lá. Tocou, caí fora da operação aí com 7 pontos aproximadamente. Eu não teria tomado esse stop aqui em cima. Por isso que é importante estar sempre de olho nessa questão das linhas de suporte e resistência. Tá? É fundamental aí para os seus trades. Né? Eu geralmente faço isso. Vocês podem utilizar o dia de ontem, porque assim, por Ichimoku, o gráfico de 2 minutos, geralmente é só o dia de ontem, mas gráfico maior, 5, 4 minutos, dá para usar até 2, 3, 4 dias antes aí, para trás, para traçar as linhas de suporte e resistência. É saudável fazer isso, e eu acho que é fundamental fazer isso. Deixa eu aqui de novo, aqui, ó. Tem outra linha aqui também, de resistência e suporte, olha lá. Nessa regiãozinha, colocar na cor preta aqui também. Geralmente eu faço isso, me ajuda bastante. Tem traders que operam só assim, só com suporte e resistência, né? Só com suporte e resistência. No indicador do Zanari também é válido. Beleza? Pessoal, setup Snake aí é isso, não tem muito segredo. É o cruzamento lá na média móvel de 3 períodos. Deixa eu voltar lá no... Olha lá, dos períodos da média. Enquanto isso, deixa eu respondendo vocês aqui. Leonardo falou, João, se você fosse traçar hoje as linhas de suporte e resistência, você apaga as linhas traçadas dos dias anteriores? Geralmente não, Leonardo. Gráfico pequeno assim, day trade, acaba ficando para trás a linha, fica para cima, para baixo, pode ser que coincide uma hora, chega lá e bate. Então, às vezes é até legal traçar, né? Deixar na verdade lá, porque pode ser uma referência futuramente. A média móvel vermelha é de 3 períodos, Gustavo. 3 períodos exponencial, a vermelha, tá bom? Silvia perguntou, já não ficou muito claro a entrada da operação. Bom, a entrada é aquilo que eu comentei com vocês. Deixa eu voltar aqui, vou mostrar aqui. Eu espero o cruzamento e um próximo candle que faça uma nova máxima. Né? Romper a nova máxima dele na compra, no caso, efetua a operação de compra. Tem traders que no cruzamento eu já compro. Eu prefiro esperar o rompimento da nova máxima, tá bom? Na venda, a mesma coisa. Eu espero romper a mínima também do candle anterior que originou lá o cruzamento, tá bom? Espero romper a mínima, aí depois eu faço esse trade, beleza? E sempre de olho nas linhas de suporte e resistência. Tocou lá, a gente pode encerrar o trade, colocar o dinheiro no bolso ou fazer uma realização parcial. Para inserir o Bollinger lá no Profit Chart, botão direito, inserir indicador, mesma coisinha. Banda de Bollinger, tá? Seleciona lá a janela, dá um OK. Se ele não vir com a média, não vier, né? Com a média central, é só você pegar e colocar daí, botão direito, inserir indicador, procura aqui média móvel. Vamos lá, média móvel, tá aqui, olha, média móvel, seleciona a janela, dá um inserir, escolhe o período dela, 20 períodos e dá um OK. Tá bom? Que ela já vai entrar ali como simples no 20 períodos, que é o que o Bollinger usa como banda central. Compreendido aí? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu agora pegar aqui e tratar com vocês sobre o último setup. Rafael, tem tempo ainda? Tranquilo? Dá para estender um pouquinho aí? Não, sem problemas. Dá pra seguir sim. O pessoal tá afim do quarto e último, né? Imagina se eu deixo o pessoal sem. Vou apanhar amanhã. Não, tranquilo. É que assim, estendeu um pouquinho, peço até desculpas aí, pessoal, mas isso faz parte do meu cunho educacional, né? Eu gosto de explicar bem, com detalhes, e mesmo se ficar pontas soltas aí, dúvidas, eu deixo os contatos aqui para vocês. Mas hoje já teve, fica tranquilo, já teve uma webinar aqui que eu fiquei até às 10h30, viu? Então, na verdade, a tua tá até cedo pro que eu já fiquei, então fica tranquilo, vai embora. Beleza, bom, tá mais tranquilo então, a mente tá pesando menos. Vamos lá. Bom, depois o pessoal perguntando, pessoal, vou ser bem sincero, eu tô com um aperto no coração de não poder responder vocês, é muita dúvida, é muita coisa, é muita pergunta. E eu vou deixar abertos os contatos no final, tá, gente? Vou deixar aberto para vocês responder, porque é importante aí que vocês tenham esse contato comigo. Vamos lá, vamos falar sobre o último setup, que para mim, o último setup, eu acho que 90% de vocês aqui conhecem, e eu não podia deixar ele de fora,
é o setup clássico da Equipe Trader, né? O setup que fundou a Equipe Trader praticamente. O Osney tem uma história com esse setup. Para quem não conhece o Osney, ele é um dos fundadores da Equipe Trader. E ele sempre diz nos vídeos, comenta, que ele aprendeu muito com o André Moraes. Não sei se o André Moraes já passou por aqui, não sei, acho que sim. E ele aprendeu muito com ele, fez curso com ele, fez bastante coisa e se destacou ali pelos seus trades em 2008, 2009, utilizando a estratégia das médias móveis. Né? Isso que eu falei, 90% das pessoas aqui vão saber aí da estratégia das médias móveis. Porém, vou dar a visão do Joel, né? A forma que eu trabalho ali, inclusive na sala ao vivo, aqui com o pessoal. E por ser um setup bem conhecido, eu utilizo ele aqui na sala ao vivo de operações, atualmente. Eu trouxe vários setups, todos esses aqui eu já trouxe lá na sala. Mas, pessoalmente, eu estou com ele, com o setup de média móvel, porque o pessoal vira e mexe e pede, Joel, vamos usar o setup da média móvel, né? Média móvel 17, 34, 72 períodos, como está aqui na tela, vou colocar para vocês, olha lá. Setup de médias móveis, né? Eu uso 4 médias móveis, que é a 17, 34, 72 e 100, exponencial, tá? Gráfico de 2 e 5 minutos, que eu utilizo essas médias. E também uso de quebra aí a média móvel VWAP. Está na moda, né? A média móvel é bem conhecida por vocês. Tem aqui dentro do Profit, a VWAP. É uma média móvel excelente, só que sozinha ela você vai operar talvez aí, quem sabe, 2, 3 vezes na semana. A média móvel é um pouco lenta aí, porque ela se baseia em preço ponderado, então acaba demorando um pouquinho para dar as entradas. Então a gente usa como apoio as outras médias móveis também, que são excelentes e dá para usar bastante. O gráfico que eu uso é 2 e 5 minutos. O pessoal usa gráfico de 1 minuto, 5, 15, enfim, né? Cada um tem o seu formato de utilizar a média móvel. Eu gosto bastante das médias de 2 e 5 minutos. E também reforçando a questão aí de que eu também traço linhas de suporte e resistência. Tá? Para mim é fundamental ter essas linhas. Então, como funciona aí esse setup de média móvel? É bem clássico, aí bem fácil de entender. Vamos primeiramente dar nome aqui aos bois, dar nome às médias, tá? Essa média móvel roxa passando aqui embaixo é média de 100 períodos. A média azul que eu coloquei 72, a preta 34 e a vermelha 17. Todas exponenciais como eu coloquei para vocês lá no slide anterior, tá bom? E essa linha pontilhada roxa passando aqui na tela, João, que média que é essa? Essa é a VWAP, tá? A VWAP aqui do Profit Chart, ela se baseia em volume diário. Eu já vi VWAPs que se baseiam em período de candles. Aí eu seleciono 5 candles, quero ver como que a VWAP vai se posicionar, vai se trabalhar com o preço ponderado dos últimos 5 candles. Tem VWAP que também trabalha assim. Eu tem essa opção também, viu, Joel? A gente lançou, na verdade, acho que faz umas 2 semanas, você configura por periodicidade. Acho que faz umas 2 semanas que a gente lançou isso. Aí também, se quiser trabalhar com ela, tá? Tem essa disponibilidade também. Entendi. Com certeza. Uma das plataformas mais completas do Brasil é ter, né? Certeza. Então, tem também esse tipo de VWAP. Eu uso mais a diária, né, Rafael? Eu uso mais a diária. Eu acho que a questão dos candles, ela já vai olhar todos os candles em relação ao dia. Podem ver que quando abre o mercado, olha a forma que ela se comporta, né? Ela dá um boom lá para cima. Ela vai se comportando de acordo com os candles do dia. Tudo vai de acordo com a forma que você trabalha, você trader, né? Eu uso somente como preço diário, tá bom? Nesse caso aqui, nessa data que eu tirei esse print aqui e mostrei para vocês ali o setup, ela não teve muita finalidade, tá? Não teve muita função aí. Talvez uma vendinha aqui, né, nessa regiãozinha, teria dado certo, veio até aqui embaixo. Mas vamos atentar aqui ao setup da média, como que funciona, tá bom? Como funciona o setup da média móvel. Logo após ter inserido as regiões de suporte e resistência na tela, podem ver que eu coloquei, tá, as regiões de suporte e resistência, eu traço, né, essas linhas, coloco a média móvel e reparo na consolidação que está fazendo nas médias. Um detalhe muito importante, que quando o preço estica muito, como foi aqui o caso, e retorna até a primeira média móvel aqui de 17 períodos ou 34, geralmente ele tende a dar uma falhadinha, sobe e depois cai. Eu já vi isso muito acontecer. Por que acontece isso, Joel? Quando faz uma forte movimentação, é normal ter uma correção também, não numa mesma proporção, mas ao ponto ali de tentar buscar mais ou menos a mesma proporção. Né? O que seria essa proporção? Seria os conceitos da onda. Esse é um outro conceito que eu posso trazer para vocês futuramente aí no próximo regra. Mas
Aqui embaixo teve essa primeira onda e teve a segunda que veio até aqui embaixo. Se você entra numa compra aqui nessa onda pequenininha, na média móvel de 34, poderia até dar certo ali o começo do trade. Porém, o gain que seria na resistência já não foi muito legal, né? Não chegou lá em cima. Né? Veio aqui para baixo, pegando o seu stop que geralmente é abaixo da média móvel. Então, assim, as médias que eu mais gosto de fazer trade, seja gráfico de 2 ou 5 minutos, é nas médias de 72 e 100 períodos. Tá bom? A não ser que o preço estique tanto ao ponto de cair aquele monte, despencar, voltar na média móvel 34, começar a consolidar e beleza. Né? Esse caso não esticou muito. Bateu na resistência e já começou a cair. Então eu teria feito a compra aqui nessa regiãozinha da média móvel aqui de 72 períodos. Tá? Média móvel de 100. A gente também pode perceber que acho que uma das regras para isso, para poder se comprar na região das médias, ficar atento às regiões de lateralização, congestão. Aqui ele voltou com tudo e o próximo candle já deu entrada. Foi muito rápido, não deu tempo dele dar aquela lateralizada porque ele teve aquele forte movimento de alta. Então uma congestão, muitas vezes, indica o que para a gente? Primeiro de tudo, região de suporte, como eu comentei com vocês, e a média móvel está dando isso para a gente. Por quê? Porque não fica batendo, não consegue furar, então fica consolidando, 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 até que uma hora ele fura, vai lá para cima, que foi o que aconteceu aqui nesse caso. Né? Eu geralmente compro acima da média móvel de 17 períodos. Tá bom? Espero o rompimento dessa consolidação. Por que eu faço isso? A média móvel de 17, quando o preço está abaixo dela, entre a média móvel de 17 e as duas médias móveis aqui embaixo, de 72 e 100, o preço tende a lateralizar. Então, para onde romper, a força dele é grande, para caminhar de acordo com o rompimento. Então, rompeu a média de 17, fiz a compra, busquei até aqui o meu primeiro objetivo, nessa regiãozinha aqui de resistência, com stop sempre abaixo da média. Tá? Cerca ali de uns 50, 60 pontos, 100 pontos abaixo da média, até um pouco mais, 150 pontos. Tá bom? Então sempre fiquem de olho, tá? Vamos supor, tem aqui a média móvel lá, 17 períodos passando, opa. Deixa eu pegar aqui, 17 períodos passando, e aqui embaixo temos a média de 72. Então observem, a hora que o preço começa a voltar, e ele começa a ficar batendo aqui dentro, vai lá, volta, geralmente faz isso durante o dia. É as zonas lá de congestão, a média móvel mostra isso pra gente. Então a média móvel de 72, que é essa azul, e a de 17, mostra isso pra gente. Então no rompimento eu faço a compra, que foi o que eu fiz aqui. João, pode fazer a venda também? Pode, mas daí não é o conceito de suporte e resistência na média. Né? Você vai pegar um rompimento qualquer ali de região de suporte. Tá bom? Beleza? Esse é uma ideia do setup para compra. Né? Eu geralmente espero, deu aquela esticada, espero voltar na média móvel, dar uma consolidada, principalmente nas médias aqui de 72, 100 períodos, e depois eu tento pegar a comprinha lá. Não entro tão precoce assim na média de 17 ou de 34 períodos. Tá? Eu não sou muito precoce nessa questão aí. Bom, em relação à questão agora da venda, como que funciona? É o mesmo critério, é a mesma ideia. Tá? Não muda, só que é para baixo. Tá? Então a gente está aqui com a média móvel, passando aqui para baixo. O preço está abaixo dela, importante se notar isso. O preço está abaixo das médias, então a gente tem que notar isso. E quando ela vem testar, olha lá, testou perto da média de 34, a média de 72, 100 períodos. Esse aqui é o cenário perfeito, quando as médias estão juntas. Média de 34, 72 e 100. Está próximo uma da outra. O que eu faço? Espero perder a região da média de 17, que ela vai ficar livre de média móvel. Tá? Vender aqui entre a média de 34 e 17 também pode ser que encontre uma região de lateralização. Mas a maior região de lateralização na minha concepção é entre a média de 72 e 17. Tá? Mas se perder a média de 17, cara, eu faço a operação de venda jogando stop acima da média de 100. Nesse caso. Vendi aqui, stop lá, tentando buscar o que, Joel? Próxima região de suporte. Muitos traders preferem buscar fundos, os últimos fundos. Eu não, prefiro buscar a região de suporte. Por quê? Porque muitas vezes no gráfico intraday, acho que vocês devem ter se comparado a isso já. Muitos aqui devem ter se comparado. Está lá na região da média móvel, stop aqui em cima e o gain curtinho.
né? Não tem uma relação risco-ganho muito boa. Né? Igual aí o Fabrício comentou, já é relação risco-ganho importante comentar também, né? Qual a relação risco-ganho que você observa. No day trade, Fabrício, vou ser bem sincero, eu não considero muita relação risco-ganho. 3-1, 2-1, não sou tão criterioso nisso. Porque geralmente é difícil pegar uma entrada aí com uma relação risco-ganho de 3-1. Tá? É muito complicado no day trade. Swing trade até que vai, tem bastante. Mas no day trade é complicado. Geralmente é 2-1, 1-1, até contrário, né? O stop maior do que o possível gain. Então por isso que eu já deixo traçado na tela as regiões de suporte e resistência e jogo meu gain lá. O máximo que eu posso fazer é fazer uma realização parcial nas regiões de fundo aí, que geralmente os traders fazem. Né? Região de fundo, a gente vai lá, encerra parcialmente, continua com o gain até a região de suporte. Tá bom? Então tivemos uma venda aqui, e olhem aquele conceito que eu comentei com vocês. Média móvel de 72, junto com a de 100 períodos, bem perto aí, é 17. Olha a consolidação. Estão vendo? Perdeu a média de 17, eu entro na venda. E deixo o stop lá em cima. Tentando buscar novamente aqui a regiãozinha. Também não tem relação de ganho muito boa, mas a chance dele buscar aqui essa região de suporte é muito grande. Eu vejo muitos traders que vendem aqui em cima já. É um pouco arriscado. Né? Já quero pegar um stop curtinho. Deixo o stop aqui 50 pontinhos. Dá para tentar. Mas eu prefiro quando perde a média de 17. Eu acho não mais certeiro, né? Mas para mim é mais tranquilo porque ele está livre de média móvel. Está livre de média móvel, não tem média móvel aqui para poder segurar o preço. Tá bom? Não tem média móvel para segurar o preço. Vamos olhar um exemplo aqui pelo Profit. Deixa eu só procurar aqui, cadê a minha barra? Vamos lá, beleza, achei aqui, Profit Chart, vamos lá. Vamos olhar aqui pelo Profit Chart o setup, então, hoje aí. Gráfico, como eu disse, 2 e 5 minutos. Então, aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, no dólar, tá bom? E qual que é o dólar? Porque eu já tinha olhado isso antes, né? E tinha olhado também o dólar lá pelo setup de Snake, né? Da de Bollinger com média móvel. E olha hoje como funcionou a entradinha. Inclusive, nessa entrada aqui, eu consegui pegar, na verdade eu fui, como eu falei para vocês, eu não fico muito na posição. Pegou a região para mim de suporte, estou caindo fora. Eu vendi aqui em cima, encerrei o trade aqui. Tínhamos o quê? Várias médias móveis dando referência para isso. Olha, média móvel de 100, VWAP, 72, 34 e 17. Tá? Várias médias móveis dando essa referência para a gente que o ativo ia cair. A entrada na VWAP, que o Lincoln perguntou, foi o Laura aí, não vou lembrar agora, Aristides, perdão. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que as outras médias. Sentiu resistência na VWAP, vende, sentiu suporte, compra. Para ser bem sincero com vocês, para mim a VWAP, ela entre essas 5 médias que estão aqui na tela, ela é a mais forte. É a média móvel que mais impulsiona o ativo a favor dela. Então, batendo a média móvel contra o suporte e resistência, não que 90% de acerto, né? Isso a gente não tem como mensurar, mas é uma média móvel que entre as 5 é mais forte e se fosse para colocar numa prova real ali entre as 5, a VWAP acho que acaba acertando mais do que as outras. Pode furar, acaba dando stop, a VWAP é um pouco mais forte. Tá bom? Então, nesse caso aqui foi uma bela operação. Muitos traders hoje aí eu vi que pegaram essa operaçãozinha ali, olha, perdeu a média de 17, olha quantos pontos deu aqui, né? Cerca de 40 pontos, 45 pontos. Foi embora. O ativo foi descendo. Foi embora. O stop, Joel, aqui em cima. Geralmente eu deixo o stop nessa região. Tá bom? Sempre acima de média móvel. Ok? Sempre acima de média móvel. A gente vai repulsionando o stop. Ou acima dos topos, né? Os últimos topos que foi se formando. Então, quem queria fazer um trade longo, geralmente vai puxando os stops acima dos topos anteriores. Já teria encerrado aqui, né? Teria encerrado, depois pegado uma outra venda aqui. A média móvel vai 34. Aqui, essa de 17 não teria pego. Achei muito precoce. Aqui também. Né? Teria pego só essas duas vendas aí. Pego aí, quem sabe, um pouco dessa projeção ali do dia. Beleza? Então, isso aqui foi hoje. Ontem. Foi terrível, né? Não deu para fazer nada ontem no dólar. Eu acompanhei, foi horrível. A não ser que no começo do dia você tivesse aquela percepção de, não, vai cair, bateu na média móvel 72. Daria para arriscar. Foi o dia inteiro que era, depois não conseguiu voltar, né? Antes de ontem. Deixa eu pegar aqui, vamos lá.
já foi um pouco melhor. Se a gente olhar aqui, olha lá, bateu na média móvel, vendinha, teria encerrado aqui nessa regiãozinha aí, uma única operação no dia, talvez, né? Então, assim, pelo gráfico de 5 minutos, é uma operação, duas no máximo. O gráfico de 2 já opera mais, tá? O gráfico de 2 minutos opera mais. E, geralmente, eu uso as mesmas médias no gráfico de 2. Tá? Não mudo, não. É a média móvel que eu uso. Tem gente que usa MACD junto, IFR, usa The Marker, Aeron, né? Ou seja, são indicadores que medem regiões de sobrecomprado, sobrevendido, força, né? Volume ali do ativo. Geralmente eu não uso tanto, tá? Eu não uso tanto esses indicadores aí, até porque a minha referência é simples e clássica, suporte e resistência. Então eu não descarto isso, não abro mão de suporte e resistência. Até durante os meus trades, se eu vejo uma figura gráfica, um triângulo, ombro, cabeça, ombro também, eu não descarto, né, seja qual setup for. Então, eu sou um amante do price action, né? Eu uso também indicador, mas eu gosto bastante do price action. E não descarto ele em nenhuma hipótese. Eu uso análise técnica também como suporte. Tá bom? Uso os dois. Né? Eu acho que um trader completo é aquele trader que tem uma caixinha de ferramentas. Né? Para todos os cenários do mercado, ele consegue ter aquele time, aquela percepção de ver que esse setup aqui está melhor. Então eu vou lá e vou utilizar ele. Então esse é um trader que na minha percepção é um trader completo, é uma caixinha de ferramentas. E esse foi o meu intuito aqui na aula.